Essas foram todas as revistas já editadas por vocês ou não? Oi? Essas foram todas as revistas todas. já editadas? Todas. Todas feitas pra gente. Muito bem, estamos ao vivo. Bom dia para você que acompanha o nosso portal Meon, acompanha as notícias no nosso Facebook. Bom dia, obrigado pela companhia de sempre na nossa Web TV. Toda semana, ou de manhã ou à tarde, a gente sempre tem uma live com um assunto interessante, um assunto que agrega alguma coisa para a nossa vida. E hoje não vai ser diferente. Você que está nesse fim de ano com algum problema de dinheiro, né, chegada esse final de ano já o 13º pintando aí, o que fazer com o dinheiro, como tratar a questão do orçamento familiar. Então a gente recebe hoje a Célia Moscardi, diretora do Grupo Conexão FGV, que vai conversar com a gente sobre o orçamento familiar. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, como montar, né, o orçamento de casa, como fazer para sanar as dívidas, ou como investir o teu dinheiro nesse final de ano, como se planejar para 2018, fique atento na nossa Web TV, que hoje a gente vai falar sobre isso. E antes da gente começar a conversar com a Célia, se você quiser mais informações sobre o que está acontecendo na nossa região, você pode acessar sempre o nosso portal meon.com.br. Você vai encontrar hoje notícias sobre São José dos Campos, que acertou uma licitação de 3 itens de material escolar para 2018, um valor pouco superior a R$1 milhão. Pode entrar no nosso portal que você vai ler sobre isso. E também a CEI do Teatrão na Câmara de São José, que pediu documentos e irregularidades nas obras do Teatrão. Essas e outras notícias no nosso portal Meon e também no nosso portal, na nossa página aqui no Facebook. Obrigado por sempre acompanhar a gente. Tem dúvidas sobre... Fugiu o nome aqui agora. Tem dúvidas sobre orçamento familiar? Você pode participar tanto da nossa live e também pelo nosso WhatsApp, no 982184888. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para a doutora Célia Moscardi, pode mandar para a gente e a gente repassa a pergunta. Bom, então como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o orçamento familiar, um assunto que acaba mexendo com todo mundo, né? Todo mundo tem tua família, tuas dívidas, as tuas necessidades de investimentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para destacar, para te ajudar como administrar esse dinheiro nesse final de ano, já mirando 2018. Então a gente recebe aqui a doutora Célia Moscardi, diretora do Grupo Conexão FGV. Célia, obrigado pela tua vinda, obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui até a redação do Meon. Eu que agradeço o convite. Orçamento familiar é um tema que está no dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo tem um pouco de dívida ou tem alguma questão que quer investir o dinheiro, principalmente nessa época de final de ano, com o 13º chegando, algumas empresas que pagam a PLR. Então, como administrar esse dinheiro familiar? Qual é a principal dica para quem quer administrar o seu dinheiro? Como fazer esse planejamento? Primeiro, assim, eu quero dizer que às vezes as pessoas pensam que orçamento familiar é ter uma planilha e fazer contas. Tem que saber mexer no Excel. Vai muito além do que uma planilha, né? Vai muito mais de você repensar nos seus planos realmente de vida, porque é totalmente comportamental. Então, mas a dica que eu vejo mais importante é você, muitas vezes, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, você planeja aquele negócio. E a vida do casal ou da família não pode ser diferente financeiramente. Então ela tem, né, as suas entradas e saídas, como qualquer outra renda. Então o ideal é que ela faça um planejamento onde ela tem que começar pelas metas. O que são as metas financeiras? É ela estabelecer exatamente o que ela necessita ou o que ela deseja, né, realmente alcançar no ano, ou no mês, ou nos 6 meses. O brasileiro tem um problema seríssimo de fazer sua meta de orçamento familiar. Por quê? Ele quer tudo para ontem. Ele quer reformar a casa, daí ele quer comprar os móveis, daí ele quer trocar o carro e viajar nas férias, tudo junto.
Então, diferente do europeu, que planeja realmente todos os itens da vida, né, financeira dele. Então, a dica que eu dou é, primeiramente, saiba quais são as necessidades e desejos da família. Então, reúne a família, conversa a família e estabelece meta a curto, médio e longo prazo. Porque o brasileiro, como eu disse, a dificuldade dele é que ele estabelece as metas todas a curto prazo. Tudo dentro da semana. E aí, o que acontece? Ele vai usar o cheque especial, ele vai usar o cartão de crédito e ele vai se endividar. Porque, a não ser que ele tenha uma condição financeira muito boa, e já tem esse dinheiro, ele pode fazer tudo junto. Mas, caso não, o importante é que ele então estabeleça as metas a curto, médio e longo prazo. E aí, uma coisa que eu tenho, né, nos cursos que eu tenho dado, as pessoas sempre me perguntam, mas é difícil, como é que eu vou saber o que eu vou fazer primeiro? Então, eu sempre dou uma dica que ele tem que usar 3 perguntinhas. O UNI, não esqueça do UNI, UNI. O que é urgente? O que é necessário? O que é importante? Por que o importante vem em último lugar? Porque tudo que eu quero é importante. Mas é necessário? É urgente? Então, se for necessário e urgente, comece pelas necessárias e urgentes. E não pelas importantes. Porque a importante, de repente, não é a necessária. É porque eu quero. Então, uma forma de você estabelecer meta curto, médio e longo prazo é fazendo essas 3 perguntinhas. Essa é a dica assim, que eu dou para quem vai fazer realmente estabelecer meta financeira. É UNI, né? Urgente, necessário e importante. E planejar curto, médio e longo prazo. Essa Exatamente. É a dica principal. E como pegar? A gente faz isso durante um ano. Não sei se é o tempo ideal. Então, planejar durante um ano. O ideal meses. E agora é a época boa, né? Porque nós estamos no final do ano. O que você está planejando para a sua vida financeira para 2018? Quais os seus objetivos financeiros? O que você deseja? Reformar sua casa, trocar seu carro, construir sua casa, trocar os móveis? Não importa. Importa que você estabeleça essas metas e saiba claramente o que você deve fazer para atingi-las. Então, isso é um momento muito bacana para se estabelecer metas. Não sei se eu havia respondido. Não, sim. E aí, uma dúvida que como fazer isso, você perguntou? Nem como fazer isso. A grande maioria das pessoas, antes da urgência, da vontade, vem a dívida. Exatamente. Então, de que forma equacionar isso? Bom, primeiro, eu me planejo para pagar a dívida, mas eu fico um tempo sem investir, ou sem fazer o que é urgente, ou trocar o carro é urgente, ou arrumar o banheiro é urgente, mas ainda tenho a dívida do cartão de crédito. Como equacionar isso entre dívida e investimento? A primeira coisa que eu digo para quem tem dívida, a primeira coisa que você tem que dizer, principalmente se for em cartão de crédito, cheque especial, a melhor meta que você tem é sanar essa dívida, porque senão você vai cair numa dívida maior, porque ela vai virando uma bola de neve, com os juros, né? Vai virando uma bola de neve. Então, o que eu sugiro normalmente? Que as pessoas renegociem essa dívida que elas têm. Então, hoje é um momento legal para se renegociar, reduzir juros, reduzir valor. E aumentar o tempo para pagar. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa que tem dívida é essa. Mas se ela tem dívida, então a primeira meta que ela tem que pôr lá, que é necessário, urgente, importante para que essa dívida não cresça, é sanar a dívida. Trocar o carro. Você me perguntou quando que é necessário trocar o carro. Geralmente para os homens sempre é importante, necessário e urgente. Pode ser todo mês, né? Então, mas eu digo sempre nos meus cursos, é necessário quando o teu carro é teu instrumento de trabalho. Você depende dele para fazer as visitas, para ir até o cliente, para estar lá. Esse carro não pode te deixar na mão e o carro que você tem já está te dando muita despesa. Então aí é urgente, necessário e importante. Essa é a meta número 1. Mas nem sempre é isso. É porque eu quero um modelo mais novo, porque eu quero um outro modelo de carro. Então, é a gente repensar, por isso que eu digo que é mudança de comportamento. Você tem que mudar o seu modelo mental em relação às suas metas financeiras. A diferença de você organizar, por exemplo, um orçamento de uma empresa, de uma família, é a questão do comportamento. Exato. Que a senhora falou. Quando a gente está dentro da empresa, a gente acaba vendo o dia a dia, o que é importante, o que não é, não tem muita influência pessoal, né? Não tem muito gosto dentro da empresa. Quando você vai para dentro de casa, eu falo, quero trocar a lâmpada porque eu quero uma lâmpada diferente, quero um móvel diferente, vou comprar pizza no final de semana, vou fazer janta em casa. Porque me dá satisfação. Sim, né? Isso é justamente a questão pessoal. Né? Isso, não é uma necessidade, é um desejo.
É diferente, desejo de necessidade. Então, muitas vezes nós fazemos isso para satisfazer um desejo que dura, no máximo, um mês. Depois você já quer outro. Você já quer outras coisas. Então, essa é a dificuldade das pessoas, porque muitas vezes elas não enxergam que é mudança de comportamento. Então, para você conquistar uma casa melhor, talvez você tenha que fazer um pouco de sacrifício, não trocar o carro, ir menos ao shopping, gastar menos em restaurante, para você atingir um objetivo a longo prazo. Então, é sempre olhando assim. Por quê? Normalmente, o importante é você fazer assim, o quanto de renda a família tem? E renda não significa salário, significa o quanto vem líquido no olerite, né, de cada um que tem, né, a composição da renda da família. A partir daí você vai estabelecer então todos os gastos de moradia, de educação, de restaurante, de tudo que você tem, é uma planilha mesmo, de todos os gastos que uma família tem. Se paga aluguel, se não paga aluguel, IPTU, IPVA, enfim. Né, tem todas os grupos de despesas que a família tem. Fez isso, você vai estabelecer uma planilha diária de controle. Célia, diária? É, diária. Se comprar uma balinha na padaria, vai anotar. Alguém tem que ser o administrador disso daí. E não tem que ter briga. Então, por exemplo, coloca na geladeira lá o que cada um gastou, o administrador vai lá e lança. Chega no final da semana, ele vai discutir com a família se está acima ou abaixo do previsto. Porque quando você faz a planilha do quanto entra e quanto sai, quanto você tem de previsão para cada despesa e quanto que você tem, na verdade, de real que você está gastando. Então, você precisa controlar isso não lá no final do mês, semanalmente. Você tem a planilha diária, planilha mensal e planilha anual. Aí sim você está realmente fazendo e administrando a sua vida financeira. E por que isso? Porque você estabeleceu meta. Então, seu foco tem que estar, o que eu vou fazer para chegar lá? Tem casos interessantíssimos que eu já conheci, sabe? De um presidente de uma empresa chegar para mim e falar assim, fez o curso, chegar e falar assim, Célia, você passa na minha sala, estava na empresa dele dando curso, para a gente almoçar junto. Ele abriu a planilha dele e falou assim, olha aqui, eu viajo todo ano para Disney com a minha família, eu faço cruzeiros, eu tenho um carro bacana que a empresa me dá, mas eu caí na real que eu não tenho uma casa minha, a empresa que me dá a casa para morar. Então, assim, orçamento familiar não importa o quanto você ganha, não importa. Importa o como você gasta, como você administra isso dentro da sua realidade financeira. Essa é a parte mais difícil. Eu acho que uma questão da cultura do brasileiro também é entender onde ele se encontra dentro dessa realidade. Perfeito. Porque eu ganho 2. Ah, não, minha vida é como de quem gasta 3. Eu ganho essa, agora começa a ganhar 3. Aí você falou, não, agora eu estou ganhando mais, eu vou começar a gastar quando ganho 4. Perfeito. Eu acho que essa é um pouco a realidade. Tem que entender qual é a realidade financeira. Eu acho que essa é a dificuldade da gente entender e montar esse orçamento. Muito, principalmente depois que nós tivermos um mercado aberto para o Brasil, onde você tem 1000 coisas te oferecendo o tempo inteiro, te sediando para comprar, então você acha que você tem que comprar mesmo. Tem gente que compra coisas para a internet, até esquece que comprou e leva uma surpresa quando chega. Mas é o impulso. Chega daqui um mês, aí bate na porta lá e... É compra por impulso, não é necessidade. Porque necessidade você não vai esquecer que você comprou. Então, o ponto mais difícil é realmente saber onde está, né, o desejo e a necessidade. Desejo é legal, se eu posso comprar. Mas não é necessidade. Então, eu não tenho necessidade de comprar naquele momento, me endividar para comprar. Entrar no cheque especial ou no cartão de crédito para comprar. Então, é interessante, a gente tem muitas histórias interessantes, assim, eu até vou escrever um livro sobre orçamento familiar, já comecei, porque tem histórias interessantíssimas, desde uma pessoa que tem uma renda bem pequena, até uma pessoa que ganha muito bem. Quanto mais você ganha, mais você gasta. E quanto maior a altura, também é maior o tombo. Tem o Fábio Aparecido, professor da ETEC de Jacareí, ele fala, comprar carro zero perde muito dinheiro. Não deu bem uma pergunta dele, não entendi, Fábio, se quiser você mais detalhar melhor a tua dúvida, mas talvez ele esteja falando que a gente comentou de troca de carro, né? Não, é porque, por exemplo, você chega numa concessionária, você compra um carro. Primeiro, se você tem o dinheiro para pagar à vista, bacana, você está bacana no pedaço. Mas se você não tem, você fez em 60 meses, por exemplo, a compra do carro, você vai pagar 2,5 carros. E quando você for vender o seu carro, não vai valer nada.
ele já não está valendo nada daquilo que você pagou. Então, comprar carro, a prestação, pagando juros, e não só carro, qualquer coisa que você vai comprar hoje, onde os juros está alto, você está pagando 2, 2,5 para ter e que depois não vale mais aquilo que você pagou. Você não vai pagar. Você nem já terminou de pagar ainda. Claro, vou comprar em então, 60 sabe, meses. Tem razão no que ele está dizendo. Você não vai ficar com o carro 5 anos. Dá um ano, você vai querer trocar. Você não vai aguentar. Hoje a gente está na época de fim de ano, né? Muitas empresas já depositaram a primeira parcela do 13º. E é uma grande dúvida que sempre tem todo ano, né? Como usar o 13º? De que forma priorizar esse dinheiro que entra? É quitando dívida ou é usando para essa meta de curto, médio prazo que a senhora falou? De qual é o meio ideal para se usar o 13º? Bom, normalmente as pessoas pegam o 13º e já tem planos, né? Mas elas esquecem muitas vezes, como você disse aí, que às vezes elas têm dívidas também. Se elas não têm dívida, eu acho legal elas planejarem o melhor uso. Por exemplo, elas têm que entender que o mês mais difícil de se fazer orçamento são os 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, porque tem a IPVA, IPTU, férias escolares, matrícula da escola, uniforme, né? Então, ela tem que entender que esse 13º é para que ela viva melhor esse trimestre sem entrar em dívida. Se ela já está em dívida, eu acho que a melhor coisa que ela tem a fazer com o 13º é sanar, principalmente se for cheque especial e cartão de crédito, pelos juros altos. Porque essa dívida dela daqui 3, 4, 5 meses, 1 ano, vai estar muito maior do que ela imagina. São as piores dívidas, né? São as piores dívidas. Exatamente, são as piores que temos no mercado hoje. Você comentou de fazer, de planilhar, né, de colocar no papel. Mas de que forma alguém que não tenha tanto domínio com planilha, com computador, de que forma consegue fazer isso? É colocando no papel, muda na geladeira? Exato. Qual a forma mais visível de fazer isso? A forma prática, como que eu vou colocar isso? Há 25 anos, quando eu comecei a dar treinamento de orçamento familiar, foi muito interessante, porque não existia a facilidade do computador e tudo mais. Então, era uma planilha no papel que eu uso até hoje. Você ainda usa esse? É uma planilha que eu uso até hoje. Claro que eu fui complementando com novas coisas que surgiram, como internet, não existia na época. Então a gente vai complementando. São planilhas no papel, então não vá comprar computador ou qualquer outra coisa só para ter uma planilha no computador, eu sempre dizia isso. Então essa do papel, ela tem o mesmo resultado da outra. Claro que se você tiver um computador, se você entrar hoje no Google e procurar planilhas de orçamento familiar, você tem lá inúmeras planilhas muito bem feitas, exatamente, muito bem feitas. Agora, caso isso não tenha, seja uma coisa que você não tem esse recurso, a planilha no papel, você vai separar por grupos, alimentação, habitação, né? Tudo que você gasta para morar. Eu pago aluguel, água, luz, telefone, o condomínio, o IPTU, né? Então eu tenho que planilhar exatamente por blocos de despesas que eu tenho, para você saber aonde está o seu maior gasto. E quando o gasto está maior do que a entrada? Aí você vai ter que mudar totalmente o seu ritmo de vida. Acho que essa mudança que é difícil. Né? Então, eu tenho exemplo, vou dar um exemplo. Estou gastando 4, está entrando 2, o que eu faço? Então, aí eu vou dizer, tem N exemplo, mas eu vou dar um que é clássico. Normalmente, sábado à tarde, como é que estão os shoppings? Lotado. E será que todo mundo está com tanto dinheiro assim mesmo? Eu até brinco, cadê a crise, né? Exato. Tá todo mundo no shopping, não tem ninguém na loja. Então, primeiro, qual é a primeira mudança de comportamento? Se você está gastando mais do que você tem que mudar o comportamento. Então, sábado no shopping está proibido, não vamos. Mas as crianças querem sair. Vai fazer um piquenique, vai no parque, vai ter uma coisa onde você não vai gastar. Porque no shopping, você entrou, você paga estacionamento. Você compra pelos olhos. E se você tiver com criança, você vai comprar um monte de coisinha e aí você vai no McDonald's tomar seu lanche. Então, quer dizer, você já gastou o que você nem tem. Brincando ali, dá uns R$100. Né? No mínimo R$100. Eu tenho muitas pessoas que falam que estão endividadas, mas você vai ao shopping, elas estão cheias de sacolas, sentadas tomando um lanche. Então, ela não mudou o comportamento, ela não quer realmente sair da dívida, ela não quer pagar a dívida. Porque ela não tem consciência ainda, por isso que eu falei que é uma mudança de modelo mental. É mais um trabalho psicológico do que financeiro. Né? Exatamente, da mudança de comportamento que ela tem que ter. Eu não vou contar minha história aqui, mas esse curso que eu dou só existe porque eu vivi isso, eu fui até o fundo do poço. A senhora e hoje todo mundo não acredita por eu ser uma empresária de sucesso. Mas exatamente, eu aprendi a duras penas. Então eu estou escrevendo. Qual foi a chavinha para essa mudança?
É muito triste, mas eu e meu marido, no dia da criança, não, hoje é tranquilo. No dia da criança, a gente estava no Parque Santos Dumont aqui em São José, e nós saímos com os filhos, levamos o lanche e levamos o dinheiro para um picolé, para cada um. E fomos, passamos o dia, foi maravilhoso, as crianças brincaram, eu tinha 3 muito próximos. E aí, a minha filha caçula, que hoje tem 32 anos, falou assim: mãe, eu quero algodão doce, porque tem aquele cara, eu não posso ouvir pra você. E aí, a gente não tinha. Aí nós sentamos assim, nós amamos a vida. Porque a gente tinha uma vida muito bacana quando a gente casou. Então, dá um livro e eu contar toda a história. Por isso que existe esse curso. Eu não sou economista, sou pedagoga, mas esse curso eu já dei dentro da Rede Globo, já me rendeu, pra você ter uma ideia, TV, Jornal da Globo, já dei entrevista, exatamente para contar a história. Porque às vezes a pessoa fala, mas para ela é fácil, ela é empresária. Só que eu não nasci empresária. Eu aprendi a administrar minha empresa porque eu aprendi a administrar minha vida financeira. Então eu não misturo dinheiro de empresa com vida. Quem começa a empresa geralmente mistura. Não faça isso, não vai dar certo. Então, assim, na verdade, essa foi a chavinha. Quando eu realmente me vi naquela situação de não poder fazer isso para minha filha, eu falei, não, peraí, nós temos que mudar. Só puxa um pouquinho o microfone para cá, doutor, por favor. Isso, obrigado. Peraí, nós temos que mudar tudo. Aí foi aí que a gente conversou e começou a colocar no papel. E aí eu fui trabalhar numa empresa onde eu percebia que os funcionários estavam passando pelo mesmo processo e eu resolvi, então, falar para o meu diretor para a gente fazer um treinamento para as famílias. Fizemos, foi um sucesso e por conta desse sucesso eu fui chamada em várias empresas que eu ia sábado e domingo porque eu estava trabalhando numa outra empresa, até que eu não pude mais e eu saí da empresa e montei a minha empresa por causa desse curso, que hoje tem 23 anos. Porque uma coisa é quando a gente pega um livro, lê e fala, bom, essa teoria aqui eu vou aplicar. Outra coisa é alguém que viveu aquilo, que vivenciou aquilo que outra não é fácil. Tá vivendo e eu digo para você que no lugar da pessoa. É muita renúncia. É muita renúncia. Você tem vontade de fazer muitas coisas. E também outra coisa errada é você espelhar na vida do outro. Às vezes essa história que você falou, mas eu quero trocar o carro, não é porque eu quero, porque o meu vizinho trocou, porque o meu cunhado trocou, eu quero a geladeira X, o carro Y, enfim. Eu quero não pela necessidade, mas pelo ego status, que essa é a parte mais difícil do orçamento. É você olhar para você mesmo e dizer assim, peraí, a minha vida pode ser diferente. Eu posso ser feliz de outra forma e não perder o sono porque eu estou em dívida. Então foi essa a conclusão que nós chegamos. Que legal. E esse curso, quem quiser fazer esse curso, como que é? Olha, normalmente as empresas me chamam e eu faço nele fechado. Né? Eu nunca abri uma turma de verdade assim, aberto. Quem quer ir lá fazer esse curso? Geralmente as empresas me chamam para ir dar esse curso dentro delas. Então, quem está assistindo a gente agora quiser fazer esse curso, manda para você e tal, a gente abre uma turma e faz esse curso. Quem quiser, manda mensagem para a gente aqui, que a gente repassa para a doutora Célia Moscardi, que é diretora do Grupo Conexão FGV, falando sobre orçamento familiar. Uma coisa é uma família, um casal, né? Outra coisa é um casal com filhos. Sem dúvida. Qual que é a principal dificuldade dos pais para montar um orçamento e ter que falar, como no caso da senhora, no meu caso também, do filho pedir, falar, pai, compra alguma coisinha, e falar, hoje não dá, espera o mês que vem. E você colocar isso na cabeça da criança. Como que é essa relação quando se tem um filho dentro de casa? Por incrível que pareça, né? Claro, os bebês não, mas uma criança a partir de 3, 4 anos, e nós temos 5 anos. Ele pode. Então, exatamente, mas a gente precisa ensiná-lo desde pequeno. Hoje, com o meu neto, eu faço assim, ele tem um cofrinho, ele vai na minha casa e sempre eu dou uma moeda. Eu falo assim, você tem que imaginar o que você quer comprar de presente com o dinheiro que vai encher esse cofrinho. Você começa a ensinar ele a estabelecer meta, então você está já mudando o modelo mental. Não sei se eu fiz certo. Meu filho, no ano passado, ele tinha um cofrinho que ele ganhou da escola, e ficou o ano inteiro colocando, filho, esse cofrinho aqui vai ser o seu presente de Natal. Ele foi juntando. Eu nem sei quanto que tinha no cofre, ele chegou no final do ano passado, peguei minha esposa e falei, vamos ver quanto que tem aqui, jogou o cofrinho no chão, tinha uns R$120 lá dentro do cofrinho. É um presente, né? Ele foi na loja e falou, escolhe o que você quer. Claro que ele queria um de 400 e trabalhar. Não, é dentro desse aqui, pode esse. Ele foi, ele escolheu, deu uma satisfação nele que
Pô, ele ficou o ano inteiro juntando moedinha, o troquinho do pão. Eles se sentem realizados. Pegando moedinha do vô. Isso. E foi colocando, eu acho que esse é o caminho. Muitas escolas hoje já estão implantando no currículo das crianças a educação financeira familiar. Eu falei isso há 23 anos atrás, que achava que toda escola deveria implantar. Quando você fala, realmente é difícil, quando está só o casal, é diferente. Vem um filho, você começa a pensar no futuro dele, na escola, enfim. Agora, aquela história de dar tudo o que o filho quer é a maneira mais errada da gente educar financeiramente também. Então, assim, você escolhe isso. Olha, hoje vai poder uma coisa e não duas. Então, você começa a educar. E a gente tem um programa mesmo com criança hoje, de 3 a 5 anos, de 5 a 12 e de 12 a 17, onde a gente aplica o conhecimento de educação financeira, através de gincana com os mais adolescentes, né, e histórias com as crianças pequenas, e a gente leva o porquinho, ela monta, então, mas o que você vai querer comprar com esse porquinho? Isso vai ser a sua meta, você vai ter que correr atrás disso, então você vai ter que juntar moeda, você pode pedir a moeda para o vovô, para a vovó, para papai, mas você tem que guardar, porque você tem que saber exatamente. Então, o mal hoje é que muitas vezes os pais querem dar tudo para os filhos. E os filhos não têm ideia que aquilo custa e o quanto custa. Quando ele começa a ter um porquinho, que ele começa, o que dá para comprar com isso, ele começa a mudar o modelo mental, que aquilo não é tão fácil de ser conseguido. Então, assim, claro que uma família é diferente, com filhos é diferente, e ela tem que mudar o estilo de vida dela, com certeza. Eu tive que fazer isso quando eu tive 3 filhos seguidos. Então, é uma questão de você, primeiro, olhar para si mesmo e dizer assim, eu quero ser feliz. Como que eu posso ser feliz com o que eu tenho? É porque aquela história, o dinheiro traz felicidade, eu acho que ele traz facilidade, porque senão todos os ricos seriam felizes, né? E não são, muitas vezes. Então ele ajuda sim, muito. Ele traz a facilidade para você resolver uma série de problemas, mas ele não traz a felicidade. Então a gente tem que começar a ensinar a simplicidade mais. Hoje as crianças perderam a simplicidade de brincar com brinquedos que elas constroem, de fazer coisas que não precisem de uma internet. Hoje o brinquedo delas hoje, e aí acarreta até uma vida sedentária, que é o celular. Né? E às vezes o pai não consegue chutar uma bola com o filho. E isso, se você olhar, isso vai refletir na vida financeira. É o modo de você estar criando a criança. Exatamente. Daí há 5, 10 anos, quando virar um adolescente, a coisa desgringolou, não tem mais o que fazer. É isso mesmo. Eu queria agradecer muito essa conversa. A gente falou que ia conversar uns 10 minutinhos, quase meia hora já de bate-papo. Agradecer muito a tua vinda, acho que ajuda a mim também, acho que todo mundo que acompanhou, tem bastante gente acompanhando a gente online. Agradecer a todo mundo que está mandando mensagem. Quando a gente fala de orçamento familiar, é uma coisa que todo mundo tem esse problema. Não é uma coisa que atinge uma classe mais rica, mais pobre, uma classe média. Acho que todo mundo tem as suas dificuldades, tem os seus sonhos, né? Mas guardar bem une. É urgente, necessário e importante. E foi muito engraçado, uma vez eu encontrei uma cliente que tinha feito um curso comigo, né, numa empresa que eu dei o treinamento, e ela falou assim, Célia, nunca mais esqueci une. Até a loja de sapato, né, eles perguntaram assim, eu fiquei pão duro, que agora em vez de comprar 5, eu compro 2. Falei, que ótimo. Mas eu quero agradecer... mudança de comportamento. Quero agradecer muito a oportunidade, e é uma missão de vida hoje passar essas dicas para as pessoas, porque é muito sofrido sim, não é fácil. E assim, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos e que façam bom uso e que eu possa ter ajudado de alguma forma com alguma dica. Muito legal. Quem for implementar essas dicas da doutora Célia Moscardi, manda para a gente depois o resultado, se deu certo ou não. Que pode quitar o caminho, e quem quiser fazer o curso... Se quiser deixar meu e-mail... Pode deixar os seus contatos, por favor. Pode. É celia@conexão.com e meu celular 997138681. Se quiser falar mais a respeito, a gente pode estar conversando. Perfeito. Então, esse vídeo também, quem pegou metade do vídeo, vai estar disponível no nosso portal Meon. Daqui a uma meia horinha a gente já coloca lá disponível no nosso portal para você acompanhar todo o bate-papo sobre orçamento familiar. Célia também é diretora do grupo Conexão FGV, né, curso de especialização que tem aqui no Vale, também em outras cidades do estado, e está com um evento bacana, né? Nós estamos trazendo do Vale do Silício, né, um professor especialista em comunicação. Então ele vai falar de comunicação não verbal e vai falar também como você vender a sua ideia em 3 minutos.
Em 3 minutos. Em 3 minutos. Então, você tem que estar descendo o elevador, tem uma pessoa importante para você passar uma ideia, vender um produto. O que você faz? Como você, né, faz isso da melhor forma para que a pessoa tenha atenção? As ideias de uma forma direta. Exato. Então, é um professor especialista. Na quinta-feira, das 19 às 22 horas, ele está vindo e vai fazer para a gente e tem tradução simultânea. Onde vai ser o curso? Vai ser na Conexão, lá dentro do Center Valley. Conexão dentro do Center Valley. Exato. Legal. Então, quem quiser, é só procurar o Conexão FGV dentro do Center Valley, curso de comunicação não verbal. Célio, obrigado pela tua vinda, agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa Web TV e fique ligado no nosso portal MEON, notícias de toda a região do Vale do Paraíba, 24 horas por dia, sempre uma notícia bem apurada pela nossa equipe. E a revista Metrópole Magazine chega às bancas semana que vem. Fique ligado sempre em todos os nossos produtos aqui do Grupo MEON, na sua Web TV, nosso portal, nossa revista. Um abraço para você e até mais em outra Web TV ainda essa semana. Um abraço. Foi bom? Lugar de entulho não é no terreno baldio, é no ponto de entrega voluntária de resíduos, o PEV. Óleo usado não é na pia, é no PEV. Eletrodoméstico velho não é no lixo, é no PEV. Descartar corretamente evita a contaminação do meio ambiente e a proliferação de doenças. E no PEV é tudo gratuito. Acesse sjc.sp.gov.br e encontre o PEV mais próximo. Prefeitura de São José dos Campos.